Olá, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Como vocês têm respondido às atividades? Está indo tudo bem? Bom, de acordo com as atividades que eu já recebi aqui, eu preparei uma correção de algumas questões para vocês. Tem algumas que estão comentadas, tá certo? Então vamos lá para as questões. Na página 59, a primeira questão diz assim: é possível afirmar que o setor primário desempenha um papel importante em alguns países europeus da Europa Ocidental? Cite exemplos. Então, a possível resposta seria sim, porque esse setor desempenha um papel importante em países europeus ocidentais, como por exemplo Grécia e Portugal. Na segunda questão diz assim: explique por que a agricultura, embora represente uma parcela pequena da economia da Europa, é um setor que tem grande peso político. A possível resposta seria sim, porque esse setor constitui um importante grupo de pressão frente aos políticos para que eles possam apoiar medidas que protejam o setor, e também porque há forte tradição em alguns países europeus ligada à agricultura, como a de vinhos e queijos na Itália, azeite na Grécia e Portugal e muitos outros países que ainda se apoiam nesse setor. Só lembrando que vocês vão pegar essas atividades e fazer as possíveis correções no caderno de vocês, ok? Na página 61, na primeira questão, diz o seguinte: cite algumas características da atividade industrial na Alemanha. A possível resposta seria o seguinte: as indústrias de base possuem papel importante para a Alemanha, pois se localizam nos vales dos rios Ruhr e Reno. Esses dois rios são importantes na Europa, por eles serem servir de meio de transporte para deslocar as mercadorias e pessoas também. A Alemanha é também grande exportador, primeiro mundial de máquinas, grande exportador, é o primeiro de máquinas e ferramentas, se destacando também na indústria de ponta, que é de tecnologia avançada. E essas indústrias elas se localizam mais nas capitais de Berlim e Stuttgart. A segunda questão: explique o processo de reunificação da Alemanha. A possível resposta seria assim: foi um processo de anexação da Alemanha Oriental pela Ocidental, ou seja, a Alemanha Oriental foi anexada à Alemanha Ocidental, com as leis do lado ocidental, além do desmonte das indústrias obsoletas, ou seja, aquelas indústrias que estavam ultrapassadas, elas foram desmontadas, parou de funcionar, certo? Ou seja, se elas já estavam ultrapassadas, não tinham como seguir em frente, pois no mundo atual é necessário bastante tecnologia para que se desenvolvam, para que sejam bem-sucedidas as empresas. A terceira questão da página 61 diz assim: duas regiões da Alemanha vêm se destacando pela industrialização avançada com base nos setores de biotecnologia, molecular e informática. Quais são elas? Bom, a resposta seria o seguinte: as regiões que estão se destacando nesses ramos industriais são Stuttgart e Heidelberg. A quarta questão: qual é a estratégia do governo francês para reduzir as diferenças regionais que vêm agravando as dificuldades econômicas na França? A resposta seria a seguinte: a adoção de uma política de descentralização das atividades econômicas. Isso mesmo, porque essa descentralização, pois visava integrar com outras partes da França. Na página 64, nós temos aqui algumas questões também. A primeira questão diz assim: em duplas, no caso nós vamos fazer em casa, porque não temos como fazer em dupla, então mais uma orientação que eu digo a vocês: as questões que tiverem para fazer em dupla ou em sala de aula, podem estar fazendo, porque nesse momento é preciso. Em dupla, observem a charge e respondam. Que ironia ela expressa? Vocês estão observando essa charge? Certo? Muito bem. A possível resposta seria a seguinte: a charge
ironiza a relação problemática da Escócia com o Reino Unido. Isso porque, enquanto a Inglaterra queria se afastar da União Europeia, a Escócia estava interessada em se manter no bloco. Como já comentado nas aulas anteriores, houve o Brexit e a Grã-Bretanha, ou seja, a Inglaterra, o Reino Unido, saiu da União Europeia. Bom, a Escócia faz parte deste conjunto de países que compõem o Reino Unido. O comentário: como já citado em aulas anteriores, o Reino Unido saiu do bloco, porém a Escócia ainda tem interesse em se manter no bloco, tá certo? Fiquem ligados. Na segunda questão, da página 64, diz o seguinte: observe o mapa desta página e da página anterior e cite. Bom, quais são os mapas? Os mapas seriam o mapa da página 64, que é o da indústria e recursos minerais do Reino Unido, e o outro seria o quê? As Ilhas Britânicas, o conjunto de países que formam o Reino Unido. Muito bem. Aí a letra A da segunda diz o seguinte: o nome das nações que fazem parte do Reino Unido. Bom, como a gente vê no mapa da página 703, no mapa do lado direito, diz o seguinte: os países que compõem são a Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. A letra B da segunda diz o seguinte: as principais indústrias do Reino Unido. Quais são as principais indústrias? Do lado tem um mapa que mostra algumas das regiões industriais, alguns recursos minerais. Então, as indústrias elas se concentravam basicamente próximo aos fontes de recursos minerais. No início da primeira revolução industrial, segunda revolução, já agora no contexto atual, esse fato não se manifesta mais. Por quê? No mundo globalizado, você pode instalar sua indústria, sua empresa em qualquer parte do mundo, mesmo que não seja perto dos recursos naturais. A possível resposta para as principais indústrias do Reino Unido são a siderúrgica, química, eletrônica, naval, automobilística e aeronáutica. É só observar na chavezinha que está ao lado aí no mapa. O comentário: observe a legenda do mapa, a espacialização das indústrias citadas. As indústrias se distribuem por todo o território nas diversas regiões industriais, certo? Observem bastante esse mapa, porque ele está mostrando a espacialização das indústrias. Na letra C diz o seguinte: o principal recurso mineral do país, carvão mineral. Bom, comentário: em quase todas as regiões do Reino Unido encontram-se áreas que possuem carvão mineral, uma das principais fontes de energias utilizada na Revolução Industrial. Sabemos que o carvão mineral é uma fonte bastante poluidora do meio ambiente, tá certo? Então, muitas alternativas vêm surgindo para minimizar os impactos ao meio ambiente. Na página 67 tem outras questões. Então, vamos lá para comentário. Compare os mapas das páginas 65 e 66, que representam a divisão política da Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial. A partir dessa comparação é possível, questiona-se. A partir dessa comparação é possível afirmar que as fronteiras dos países não são definitivas? Por quê? Então, observem os dois mapas, tá? Antes da Primeira Guerra, ou seja, em 1914 e 1919. Em 1914, a Europa não era tão recortada na parte oriental como em 1919. Então, respondendo a esse questionamento, é possível afirmar que as fronteiras dos países não são definitivas e que esses dois mapas políticos do mesmo espaço nos mostram esse fato, pois no mapa de 1914 muitos países ainda não tinham estabelecido suas fronteiras, como Finlândia, Polônia e outros, como visto no mapa de 1919. Seguindo em frente. Comentário da questão 1.
Até a Primeira Guerra Mundial, a área situada na parte centro-oriental da Europa, ao sul da Alemanha, formava o imenso Império Austro-Húngaro, que foi desmembrado por ocasião do conflito. A desintegração desse império deu origem a vários países, como a Áustria, hoje incluída na Europa Ocidental, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia e a Polônia, que hoje fazem parte da Europa Oriental. Observe novamente o mapa de 1999 abaixo. A Rússia, antigo império, continuando o comentário. A Rússia, antigo império russo até 1917 e a Alemanha também perderam terras nesse conflito, a partir do qual se constituíram Estônia, Letônia, Lituânia e a parte norte da Polônia. Continuando o comentário. Isso significa que o mapa político da Europa Oriental, territórios nacionais com fronteiras definidas, foi construído fundamentalmente após a Primeira Guerra Mundial. A crise do mundo socialista entre 1989 e 1991 definiu novamente as fronteiras de algumas nações do leste europeu. A antiga Alemanha Oriental deixou de existir em 1990 e foi anexada à Europa Ocidental. A Tchecoslováquia se dividiu em República Tcheca e Eslováquia. A Iugoslávia se esfacelou, ou seja, se desintegrou também, dando origem a novos Estados-nação, num processo conflituoso que será visto em outra parte. A segunda questão, da página 67. A relação entre a formação tardia dos Estados nacionais da Europa Oriental e o desenvolvimento tardio desses países? Justifique. A possível resposta seria sim, pois, antes de se tornarem estados independentes, esses países do leste europeu, em geral, eram áreas consideradas periféricas, pertencentes a outros estados, como Império Austro-Húngaro, Alemanha e Rússia. Muito bem, até a próxima aula, em outro momento, com mais explicações sobre esse assunto, que é bastante complexo. Peguem os livros de vocês em casa, deem uma estudada, que vocês vão abrir mais o horizonte em relação a essas questões que estão sendo colocadas sobre a Europa, ok?